Fala pessoal, estamos de volta, sim, com nossas aulas aí de redação. Eu sou o professor Cristiano, professor de língua portuguesa, literatura, gramática e redação. Estou aqui para te dar dicas especiais nesse meu último vídeo. Eu quero dedicar para te dar dicas especiais de questões que você não pode deixar de ter cuidado na hora de fazer a sua redação no dia do seu concurso, que será realizado pelo Instituto AOCP, CEMED, São Luís e outros, tá? Então, eu quero te dar dicas para você fazer a sua redação. Então, pega teu caderno, pega a caneta, te senta, fique atento a esse vídeo, tá? Anota tudo que você puder para que você possa então ter sucesso na hora de produzir o seu texto lá no dia da sua prova. Ok? Te peço também que você se inscreva no canal, faça o seu comentário, diga para mim de onde você é, qual área você vai fazer, qual concurso, se você gostou da aula, isso é muito importante, gente, não custa nada se inscrever, dar o like, fazer um comentário, isso ajuda, isso nos motiva a continuar fazendo esse trabalho, ok? Então, vamos lá, e hoje, nesse vídeo, eu quero dedicar para dicas, quero te dar dicas especiais de redação. O primeiro vídeo, parte 1, eu dediquei para falar de alguns aspectos, últimos temas, aspectos gerais da redação do Instituto AOCP. No segundo vídeo, eu falei da estrutura, como fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão desse tipo de texto. No terceiro vídeo, eu falei, no segundo, na verdade, eu falei de introdução e desenvolvimento 1. No vídeo 3, eu falei do desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo, e da conclusão. E agora, nesse último vídeo, eu quero dedicá-lo para te dar dicas preciosas de redação, tá? Algumas dicas de coisas que você não pode deixar de fazer, de colocar no seu texto. Ok? Então, vamos lá. Minha primeira dica é essa aqui, ó. É essa aqui. Entenda bem o que o tema está pedindo. Então, no dia da sua prova, normalmente você vai ter lá no caderno de provas, vai vir lá a proposta, vão vir 1 ou 2 ou até 3 textos motivadores, que são aqueles textos que servem para te ambientar acerca do tema. Logo em seguida, vem o tema. Eu peço que você analise as palavras-chave do tema, porque elas dizem qual é o foco temático dele. Você vai perceber que eu trouxe aqui 4 exemplos. Nesses 4 exemplos, todos têm o mesmo assunto. Qual é o assunto? O assunto é evasão escolar. No entanto, cada um tem um foco temático. Cada tema tem um enfoque que você precisa ter muita atenção, para não fugir daquilo que a banca está propondo a você. Então, olha o primeiro tema. Evasão escolar. Os desafios para manter os alunos na escola. Então, o primeiro tema, a banca quer que você trate dos desafios de manter esse aluno na escola. Esses desafios, se o aluno não é mantido na escola, ele vai se evadir. Então, quais são os desafios para manter? Você vai tratar disso. Olha o tema 2. Como combater a evasão escolar do Brasil. O tema 2 já está pedindo o seguinte. O que deve ser feito para combater a evasão escolar? Cristiano, tu está me dizendo então que aí eu não posso colocar os desafios ou as causas? Você pode, desde que você deixe claro que combatendo esses desafios, combatendo essas causas, esse é a forma de combater a evasão escolar. Ok? Olha o outro tema. Os efeitos da evasão escolar na sociedade brasileira. O terceiro tema já pede os efeitos, ou seja, quais as consequências da evasão escolar na sociedade brasileira. Se você, de repente, vai para a redação com um modelo pronto e, eu vou colocar aqui as causas, que é o que todo mundo acha que redação é só causa 1 e causa 2, você vai ter problema. Porque aqui ele não está pedindo as causas, nem os efeitos, nem como combater. Ele está pedindo os efeitos do problema. Não é causa, não é como combater. Olha o último. Evasão escolar. A importância de manter os alunos na escola.
Agora, dentro de evasão escolar, eu já tenho um problema, que é evasão escolar. Então, qual a importância de manter o aluno na escola para evitar a evasão? Aí você vai ter que pensar em importância 1 e importância 2. Cada tema desse, gente, tem aí um foco. E você precisa atentar a isso, porque você vai precisar escrever dentro disso. Porque senão você vai tangenciar. Você não foge ao tema da redação, mas você tangencia. Ou seja, não fala do foco que o tema estava te pedindo. Então, essa é a minha primeira dica. Leia com cuidado, entenda o foco, o que o tema quer. Ok? Minha segunda dica para você é a seguinte: defenda uma ideia acerca do tema por meio de argumentos. Cristiano, parece óbvio isso, né? Porque se eu vou fazer uma redação, eu vou defender uma ideia acerca de um tema. Eu tenho uma ideia sobre um tema e eu vou defender por meio de argumentos. Pois é, parece óbvio, mas a gente lê muitos textos, muitas redações, em que em que o candidato, ele passa a redação toda falando do problema, sem colocar a opinião dele sobre aquele problema e defender com argumentos. Então, isso tem que ficar claro, tá? Então, você precisa colocar isso na sua redação. Olha aqui, não se pode hesitar que a evasão escolar ação de era para ser uma ação, né? Faltou uma aqui, é uma ação que precisa ser combatida. Isso pode ser feito por meio da busca ativa e também de ambientes escolares mais acolhedores. Percebam que aqui está claro que é uma opinião sobre o tema. Ou seja, a tese é: não se pode hesitar, não se pode duvidar que a evasão escolar precisa ser combatida. Isso é minha tese. Aí eu digo, isso pode ser feito como? Como é que isso pode ser feito? Uma busca ativa desses alunos e ambientes escolares mais acolhedores. Então, o meu D1 vai ser mostrar como é que essa busca ativa pode ajudar a combater. E no D2, que é o terceiro parágrafo, eu vou dizer como é que esses ambientes escolares mais acolhedores podem manter o aluno na escola. Ok? Então, argumente, use palavras que demonstrem juízo de valor, como aqui, ó, não se pode hesitar. Isso pode ser feito. Essas palavras aqui, esses termos, eles denotam juízo de valor. Eles denotam que você não só está expondo fatos, mas que você está defendendo. Ok? Minha terceira dica, tá? Não use a primeira pessoa, tá? Redação é um texto que você dá a sua opinião, mas não é interessante usar a primeira pessoa. Por quê? Além de algumas bancas não gostarem, parece que é só você que pensa daquele jeito. Então, quando você coloca eu acho, na minha opinião, é algo que parece mais seu. Quando você coloca na terceira pessoa, você já generaliza. Não é um pensamento que só você tem, mas você está comungando aí do pensamento de outras pessoas. Então, ó, na minha opinião, a evasão escolar é causada por... E aí você vai. Evite isso aqui. Em vez disso, coloque: não há dúvidas de que a evasão escolar, aqui faltou o R, né, escola, que a evasão escolar é causada por... Então, olha só, não há dúvidas de que. Então, em vez de colocar na minha opinião, eu coloquei não há dúvidas. Enfim, tirei ali a responsabilidade de que só eu penso isso. Ok, pessoal? Vamos então para a nossa quarta dica. Você está gostando? Compartilhe esse vídeo, comente, diga o que você está achando, se eu estou te ajudando, qual a área que você vai fazer. Manda aí para mim. Não custa nada se inscrever no canal, tá certo? Então, vamos lá. Quarta dica: use conectores. O que são conectores? Conectivos, né? Entre os parágrafos e dentro destes. Ou seja, você precisa colocar conectores entre os parágrafos, para dar ideia de ligação entre eles. E também é importante colocar conectivos dentro do parágrafos, que a gente chama de interparágrafos, quando é entre os parágrafos. E intraparágrafos, quando os conectivos são colocados dentro do parágrafo. Ok? Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre isso quando eu estava lendo as partes da redação.
Se você não viu, volte lá para você ver que eu até inclusive dou dicas de quais conectivos você pode colocar em cada momento. Ok? Vamos lá para a próxima dica. Cuidado com as repetições de palavras, tá? Cuidado com as repetições de palavras. Repetições é um negócio muito chato em uma redação. Então, olha esse exemplo que eu trouxe aqui. Ontem à tarde eu encontrei a Larissa e você precisava ver a elegância da roupa da Larissa. Eu fiquei muito feliz por ver a Larissa, mas a Larissa e eu só conversamos um pouquinho. Então convidei a Larissa para nos visitar no próximo sábado. A Larissa disse que está com saudade de nós e lhe mandou um grande abraço. Que texto chato, né? Eu repeti Larissa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Só em um parágrafo eu repeti Larissa 6 vezes. Repetições demonstram o quê? Demonstra pouco repertório e também faz você perder pontos lá na parte do edital que fala sobre o uso de conectivos, de repetição de palavras. Você pode perder pontos com muitas repetições. Então, eu te trago um exemplo do que você pode fazer para evitar isso, tá? Olha o exemplo, como é que ficaria tirando essas repetições. Ontem à tarde eu encontrei a Larissa. Claro, né? Tem que colocar ela aqui. E você precisava ver a elegância da roupa dela. Não tem se dar aqui, tá? Porque na hora que eu reescrevi. E você precisava ver a elegância da roupa dela. Dela aqui se referindo a Larissa. Já tirei uma repetição. Eu fiquei muito feliz por vê-la, se referindo a Larissa também. Mas só conversamos um pouquinho. Então, eu a convidei, convidei quem? Larissa, para nos visitar no próximo sábado. Ela quem? Larissa. Disse que está com saudade de nós e lhe mandou um grande abraço. Aqui eu só usei pronomes para fazer repetições, mas eu poderia também usar sinônimos. Então, se você já colocou educação, use ensino, ok? Use ensino. Se você já colocou aluno, coloque discente. Só não vai usar todos os seus sinônimos no primeiro parágrafo, ok? Escola, instituição, colégio, você precisa repetir, aí você usa só no primeiro parágrafo. Não. Usa a palavra escola, quando você precisar se referir a essa palavra, use ela, esta, aquela, e deixa os outros sinônimos de escola, instituição de ensino, colégio, para você usar nos outros parágrafos. Também não vai usar, eu quero evitar repetição. Aí você coloca todos os seus sinônimos no primeiro parágrafo, aí não rola, ok? Outra coisa, professor, eu não posso repetir em momento nenhum? Pode repetir, não é proibido, não pode repetir muito e evitar repetir palavras, a mesma palavra dentro do mesmo parágrafo, dentro de um parágrafo, ok? Agora, se você já usou a palavra, já mostrou para o examinador outros termos para se referir a ela, você já demonstrou que está tentando não repetir, aí está de boa, ok? Próxima dica. O que eu faço quando eu errar palavras? Minha sexta dica aí para você. Por exemplo, você está lá escrevendo a evasão escolar, aí você colocou evasão com Z. Você vai ser bem sutil, você vai fazer o que a gente chama aqui na digitação, o taxado, né? Você vai passar apenas uma linha no meio da palavra e vai escrever a palavra correta depois. A evasão passou a evasão escolar. Pronto. Ok? Ou então, você pode ser um pouco mais sofisticado. Você pode escrever assim, ó. Imagina que você escreveu com Z, a evasão, ou melhor, evasão escolar, você aqui corrigiu, tá? Mas se não der, faça desse jeito. É assim, você não vai pintar a palavra toda lá, não vai riscar, não vai escrever por cima, não. Isso não é legal para o estilo do seu texto, ok? Para a parte ali estética, a palavra nem estilo, para a estética do seu texto. Ok, pessoal? Então, tome cuidado. Sétima dica aí de redação. Olha aqui, eu acabei pintando aqui. Apagar tudo. Vamos lá. Dica importante. Translineação. O que é translineação? É quando você está escrevendo e acaba aqui, ó.
A linha chegou à margem aqui, eu tenho que passar para outra linha. Vou translinear. E aí eu tenho uma palavra. E essas palavras, quando elas não cabem ali, elas seguem regras de acentuação. Por exemplo, estou escrevendo aqui, a evasão, eu não posso colocar escol, traço, e botar o ar aqui. Porque quando eu separo escolar, eu separo escolar. O L, A e o R, essas letras ficam juntas. Então, eu não posso separar aqui, ó. Eu não posso separá-las aqui. Então, se eu for fazer isso, eu tenho que colocar a evasão, hífen, lá. Tem que vir para cá. Por quê? Porque a translineação segue regras de acentuação. Eu trouxe uma outra palavra como perspectiva. Perspectiva aqui tem 4 letras só em uma sílaba, porque consoante não forma sílaba sozinha. Então ficaria perspectiva. Se eu fosse colocar aqui, eu não poderia colocar P e botar o C aqui embaixo, quitiva. Estaria errado, seria um erro, porque o C fica na sílaba do PEC, perspectiva. Então, isso é uma regra muito importante aí, porque às vezes você faz uma redação muito boa, mas perde pontos por conta desses detalhes, como translineação, que obedece regras de acentuação. Até rimou no seu coração. Tá vendo aí? Isso é poeta, né? Vamos lá. 8ª dica. Fundamente seus argumentos com citações, dados. Então, é muito importante que você, se você puder, trazer dados, citações, para fundamentar o seu texto. Mas é claro que essas citações, esses dados, eles precisam estar envolvidos com a discussão. Você não pode colocar uma citação ali só para dizer que colocou e o corretor, o avaliador, ele, tá, mas essa citação aqui, qual o sentido dela aqui? Se não houver um uso produtivo, se ela não estiver tendo ali uma relação com o que está sendo discutido, é a mesma coisa que nada e você vai perder pontos. Ok? Se você puder fundamentar, fundamente. Releia o seu texto antes de entregá-lo. Isso aqui é muito importante. Releia o seu texto, tá? Dê uma lida. Eu mesmo já, ao reler o meu texto, eu encontrei várias questões. É importante que você faça essa releitura ainda no rascunho e já vai corrigindo tudo e depois passe para o papel. Então, tenha esse cuidado aí no seu texto. Uma outra dica é, tente fazer a redação, tá? Tente fazer a redação, aqui ficou errado, porque eu digito rápido, viu, gente? Tentando preparar no tempo que eu tenho digitando rápido para gravar o vídeo, mas é redação. Tente fazer a redação primeiro, ou pelo menos comece e depois termine. Eu sempre faço em concurso público a minha redação primeiro, eu olho logo o tema e começo a fazer o meu rascunho, pelo menos. Porque depois você vai levar as questões, isso vai cansar e você pode não ter o fôlego necessário para escrever um texto, que não é fácil. Então, o ideal é que você tente pelo menos logo fazer o rascunho, deixa ali, vai fazer a prova, ou faça logo a redação por completa e aí vai fazer as questões. Certo? Ok? Então, essas são dicas preciosas que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado. Me diz aí se você gostou. Te inscreva no canal. Qualquer dúvida, mande aqui para o meu contato, aqui no Instagram. Segue lá e me mande. Ok? Forte abraço e até a próxima, pessoal!